Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, em caráter excepcional, o Clube FI, em resposta à gravidade da situação causada pelo avanço do coronavírus no Brasil, estamos concedendo um desconto de 25%. Então, é um cupom por tempo indeterminado, então você pode aproveitar para adquirir qualquer produto e serviço em nosso site, no clubefi.com.br. Lá você vai encontrar os banners, falando exatamente sobre esse cupom, e, de qualquer forma, o desconto será aplicado automaticamente na tela de finalização do seu pedido. Então, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Abudi, que é sócio e gestor da VBI Real Estate. Tudo certo aí, Rodrigo? Boa tarde, Thiago, tudo jóia? Estamos aqui, obrigado pelo convite, é sempre um prazer para a gente da VBI ter a possibilidade de participar de fóruns, de discussões como esse aqui. Estamos sempre à disposição, é mais uma vez um prazer e obrigado pelo convite. Então tá certo, Rodrigo. A gente sempre fala, tudo certo, mas a gente sabe que nem tudo está certo, Essa situação, que a gente está passando, enfim, todo esse impacto, no dia a dia das pessoas, uma coisa que a gente nunca podia imaginar, um choque como esse, mas a vida continua, então a gente está produzindo aqui, eu na minha casa, você na sua casa, fora do seu escritório, então, nesse período, temos que continuar na batalha. E também queria aqui agradecer a RI, da VBI, que é a Juliana Andrade Freitas, que ajudou aqui a produzir essa entrevista, e também falar que a VBI é parceira do Clube FI, então você que tem alguma dúvida em relação aos fundos que a gente vai tratar aqui nessa entrevista, você pode ir lá no nosso site, lá no Espaço RI, no Espaço RI você tem a oportunidade, então, de tirar suas dúvidas sobre os fundos da gestora. Então, Rodrigo, como é a tua primeira participação aqui no nosso programa, e, claro, o pessoal deve estar ansioso, para saber informações diante desse cenário, mas também temos que conhecer quem que gera os nossos fundos, Então, gostaria que falasse sobre a sua experiência profissional, na área imobiliária e dar uma visão geral também da VBI como gestora. Tá certo, vamos lá. Então, só para fazer uma breve introdução aqui sobre a VBI, sobre um pouco do meu histórico, Eu, basicamente, comecei minha carreira no mercado imobiliário em 1996 na CBRE, na Richard Ellis, tá? A CBI, ela tem, por tradição, ser uma grande escola formadora de profissionais, Hoje, quando a gente olha os fundos, as companhias, muitas delas têm profissionais vindos da CB. É importante a gente lembrar um pouco, na década de 90, a CB era uma das únicas... A CB foi a primeira empresa multinacional de consultoria imobiliária a estar no Brasil, então, por isso que ela tem essa característica formadora de profissionais. Foi uma escola fantástica, onde eu aprendi muito, passei lá 11 anos, então, ela deu uma base muito sólida. Eu saí da CBI em 2006 já para fundar a VBI. Tá? Então, a VBI hoje ela é uma gestora que já completa 14 anos de experiência, tá, na atividade de gestão de investimentos imobiliários. A gente, ao longo desses 14 anos, a gente passou por diversos cenários, diversas crises, A gente hoje, quando a gente olha, a gente tem investimento nos diversos setores do mercado imobiliário. Só para dar exemplo, a gente tem alocação em shopping, em escritórios, em logística, em residencial, em crédito estruturado e, mais recentemente, uma nova atividade que a gente começou, que foi o residencial estudantil, o student housing. E, por fim, contextualizando e fechando todas essas diferentes atividades, a gente tem um outro veículo de investimento, que é o fundo de fundos, que, na verdade, nada mais é do que um compilado desses outros 6 setores que a gente já tem atuação. Tá? Então, é uma casa hoje com bastante tradição no mercado imobiliário, sempre gerindo investimentos no setor imobiliário, nessas diversas áreas que eu falei. A gente tem muita experiência, a gente começou nossa atividade gerindo investimentos de fundos
estrangeiros que queriam alocar investimentos no Brasil, ou seja, fazendo a gestão de investimento não só imobiliário, mas também fazendo gestão de moeda ao mesmo tempo, né? Então, imagina a cabeça do investidor imobiliário. Se hoje a gente está sofrendo, está passando por esse período e está tendo esses certos percalços aí no que diz respeito ao investimento imobiliário, imagina para quem entrou e agrega toda essa variável que a gente tem, o risco moeda. Tá? Então, a gente, por muito tempo, a gente continua fazendo a gestão para os investidores estrangeiros, por muito tempo fez única e exclusivamente isso, mas recentemente a gente começou a se dedicar também a investimentos em veículos locais com dinheiro local, em real. Né? Desde então, a gente fez algumas captações no mercado local, a gente fez a captação primeiramente do LVBI em final de 2018, né? Depois a gente fez o CVBI em 2019, mais recentemente a gente fez a captação do RVBI, que é o fundo de fundos, né? Em paralelo a isso, a gente fez algumas outras captações de cunho mais privado, né, que visavam aí algum tipo de estratégia ou de investimento específico, tá? O fato é que, ao longo desse período, quando a gente começou a se dedicar na captação local, a gente hoje já tem um total de ativos sob gestão de 1,6 bilhões de reais de ativos em moeda local. Tá? E no consolidado desses 14 anos de operação, a gente tem outros 1,1 bilhões de dólares de investidores estrangeiros sob gestão. Então, é uma casa bastante consolidada, com bastante experiência, já cruzou outros cenários de crise, né, já passou por momentos similares, e estamos aqui, estamos vivos, né? Então, quando a gente pergunta, está tudo certo? Está tudo certo por enquanto, hoje está tudo certo, um dia de cada vez, vamos ver o que tem acontecido. Talvez se a gente tivesse tido essa conversa 3, 4 dias atrás, o cenário fosse pior, né? A gente teve 3 dias aí de alívio no mercado, né? Uma possível retomada, não sabemos ainda. O fato é que a gente precisa acompanhar diariamente o que tem acontecido no cenário macro e fazer a nossa consideração, a nossa ponderação para o nosso dia a dia, para o nosso investimento, para o nosso mercado local. Tá? E é isso que a gente tem feito, apesar de home office, todos nós estamos, a gente tem trabalhado muito, tem gastado muito tempo fazendo essas análises, entrando fundo a fundo, ativo a ativo, contrato a contrato, para tentar entender, para ver se a gente consegue acender alguma luz aí nessa escuridão aí, ver como é que a gente consegue tirar de comportamento do mercado dentro desse cenário. Tá? Então, basicamente é isso, dando um pouco do histórico da casa e dos profissionais envolvidos, do meu papel, mais especificamente no cenário aí no mercado imobiliário. Então, tá certo, Rodrigo. Então, muito tempo de experiência, consultoria imobiliária e uma gestora aí atuando em várias áreas, inclusive com público estrangeiro, né, já com patrimônio bastante considerável, agora também com 3 fundos aí listados. Mas antes de a gente falar especificamente dos fundos, não tem como não fazer essa pergunta, né? Acho que todo investidor, principalmente o iniciante, ele quer entender qual é a leitura, né, de um profissional da área imobiliária, né, que gera um fundo imobiliário, o que aconteceu exatamente nesses últimos dias. Né? Então, está gravando aqui hoje é dia 27, né, de março, na parte final, então já, a princípio, deu uma aliviada, né? Enfim, mas tivemos aí dias de bastante tormentas no nosso mercado, e então a minha pergunta é, qual a tua leitura sobre esse efeito coronavírus no mercado de fundos imobiliários? Você acha que essa queda de preços foi realmente exagerada? Bom, assim, fazendo uma análise bem ponderada a respeito, é muito difícil falar se foi exagerado ou não. Né? A gente não sabe qual é a motivação dessa realização, né, dessa queda de preço. Assim. Então, o que a gente consegue tirar de dados, né, ou analisando um pouco o histórico dos fundos imobiliários, e mais especificamente o histórico recente, né, o que a gente consegue tirar aí de um pouco de conclusão? Né, principalmente para quem, como eu, que estou envolvido nessa indústria aí desde do ano 2000, aí, dos primeiros fundos imobiliários. Eu lembro que eu trabalhei nos
nos primeiros fundos imobiliários na estruturação, Fundo Água Branca, em 2000, 2001, né? Eram outros cenários, assim, a gente sempre teve como principal motivação da propagação do fundo imobiliário como tese de investimento, essa facilidade que o investidor, pessoa física, teria de acessar o mercado imobiliário, né, corporativo, bons contratos, bons imóveis, sem precisar passar por toda aquela burocracia de compra e venda de imóvel, ou sem precisar ter um volume de recurso gigantesco aí, né, para comprar um prédio inteiro. Né? Então, o fundo imobiliário sempre teve esse principal racional como ferramenta, né, força motriz para o desenvolvimento dele. Recentemente, aí, nós chegamos à marca de 760 mil CPFs na Bolsa. Né? Isso para a gente, então, que está há 20 anos envolvido nesse mercado, é um sonho se tornando realidade. Né? 760 mil CPFs era inimaginável. Não vou nem falar em 2000, mas quando a gente fez a oferta do FVBI, que é outro fundo que, nesse caso, a gente dá só consultoria, né, a gente não tinha 100 mil CPFs. Nós estávamos brigando nos patamares de 50, 60 mil, isso nós estamos falando num passado recente, nós estamos falando em 2012. Tá? Então, o crescimento foi bastante grande recentemente, e sempre acompanhando esse crescimento, a nossa maior dúvida era como se portará esse mercado, né, novo quando a gente tiver a primeira oscilação. Que oscilação, isso pensando aqui, falando com a cabeça de 12, 18 meses atrás. A oscilação vai ocorrer e a principal dúvida que a gente tem nesse momento é qual será, como se portará o investidor, pessoa física, que está acessando o fundo imobiliário pela primeira vez, no cenário que a gente tiver um pouco de instabilidade no mercado, né? Então, a gente está vendo agora na pele, estamos sentindo, aconteceu antes até do que a gente imaginava, tá? Mas nós estamos vendo na pele. O que tem acontecido? Bom, em alguns casos, né, nós estamos vendo um movimento, de certa forma, exagerado. Exagerado em que sentido? Os preços das cotas hoje, elas não condizem, não é nem com o valor patrimonial, que a gente pode falar, mas o patrimonial é base do último laudo. Nós estamos falando, em muitos casos, em valor de reposição. Se eu for construir aquele imóvel, se eu for comprar um terreno, for construir, botar o tijolo lá, contratar a obra, entregar e alugar, né, quanto que eu gasto? Em alguns casos, os fundos, né, estavam chegando com 40% de desconto, 45% de desconto, eles estavam chegando abaixo do custo de reposição. Então, assim, qual a conclusão que tiramos? Sim, a queda foi exagerada. Mas aí usar o termo, né? Poxa, foi exagerado? Não, pera lá, tem gente que estava fazendo alocação, investimento em fundo imobiliário com uma poupança, uma reserva, e nesse momento de instabilidade, de incerteza, precisa resgatar, porque ele está sem uma renda, ele precisa de uma liquidez. Aí, num cenário desse, é muito difícil a gente falar, não, foi exagerada, né? Não, foi necessário, não é exagerado, foi necessário, eu precisava, né? Mas o fato é que, para quem não precisa, para quem não tem essa motivação, essa necessidade imediata de caixa, aí sim a gente pode falar que é uma queda exagerada. Tá? Não se deixe levar pelo pânico, não se deixe levar pela situação imediata do mercado. Os fundos não vão quebrar, eles vão continuar existindo, tá? Eles estão, todo dia a gente tem mercado, se eles caíram, poxa, eles tendem a voltar. Eu diria até mais, a queda exagerada não é nem que você não deva olhar ou que você não deva vender, pelo contrário, se tiver reserva de caixa ou disponibilidade de capital, deveria até investir pelo fato que eu acabei de falar, né? Fundos abaixo do custo de reposição. Tá? Então, assim, é difícil a gente falar exagerado, mas, assim, foi mais do que necessário, foi mais do que aquilo que o racional dos fundamentos imobiliários comporta. Tá? Então, gerou bastante oportunidade, bastante atratividade em determinados fundos, né? E lembrando, nós estamos fazendo aqui o lastro dos nossos investimentos, são tijolos, são fundos, são propriedades, são imóveis. Um imóvel, ele não desvaloriza 40% de um dia para o outro, de um mês para o outro. Tá? Então, poxa,
a queda foi mais do que necessária, mais do que deveria, sim, sem dúvida, né? Então, agora vamos fazer a outra parte, vamos analisar aquelas possibilidades, o que gera de barganha, o que devemos fazer num cenário desse. Tá? Mas, de novo, a motivação do pessoa física, a gente acaba sem ter condições de julgar e dizer, né, se foi exagerado ou não. Um evento como esse, né, enfim, uma pandemia, né, em nível mundial, quer dizer, a economia praticamente parou, né, totalmente, é sem paralelo, então também a gente não poderia esperar uma racionalidade nos mercados nesse momento, né, então acho que é até normal, entre aspas, um movimento como esse, mas então gera essas distorções, baixando a poeira, como você falou, né, você começa a analisar essas métricas, né, valor patrimonial, claro que não é o valor, hoje já não é o do laudo do final do ano passado, ou do começo desse ano, enfim, mas é uma referência, né, o custo de reposição, como você falou, quer dizer, quem tem caixa, que tem a perspectiva de longo prazo, que estava comprado, que estava fora, realmente, né, baixando um pouco a poeira, já começa a vislumbrar também algumas oportunidades. E, Rodrigo, aproveitar aqui a tua experiência, né, que você está há bastante tempo nesse mercado imobiliário e de fundos imobiliários, então essa não é a tua primeira crise, claro, que eu acredito que uma correção dessas não ocorreu aí anos atrás, mas esse é um choque também que não tem nenhum paralelo, né, mas você poderia falar de algum outro choque, crise que você passou no mercado imobiliário, como foi 2008 também, né, enfim, afetou todo o mercado de bolsa do mundo inteiro, ativos, e como é que foi esse processo de recuperação? Bom, legal até tocar nesse assunto, né? Porque isso a gente tem que aprender com experiências passadas, né? Como se portar num cenário como esse e, no limite, assim, não repetir os mesmos erros, né? É tolerável que a gente eventualmente faça erros novos, mas repetir os mesmos erros não deveríamos, né? Então, ao longo desses 14 anos, e se for extrapolar mais, ao longo dos 24 anos que eu estou no mercado imobiliário, né, crises já aconteceram. Né, a gente passou, quando eu estava na CIB, eu lembro, em 2001, estar assistindo a queda das Torres Gêmeas. Né, naquele dia o mercado colapsou. Né, mais recentemente, já dentro da VBI, né, já com a VBI estruturada, em 2008 a gente teve a quebra do sistema financeiro, do sistema bancário americano, né, o 15 de setembro, o Lehman Brothers, né, naquele dia, naquele período, o mercado acabou. E no dia a dia ali a gente falava, Jesus, como é que eu vou sair dessa? Né? O cenário realmente é grave, dessa vez não vai sobrar ninguém. Né? E aí a gente tem que voltar aí um pouco para os fundamentos, né, para racionalidade, não adianta a gente entrar, principalmente para quem, de novo, atua num setor como o nosso de imóvel. Né? Eles não têm tanta liquidez, eles não têm aquela toda a precificação que você, ao verificar uma crise, você tem que falar, não, poxa, eu preciso de uma liquidez, eu preciso vender esse imóvel a qualquer preço. Né? A gente tem um cenário imobiliário no Brasil que é muito pouco alavancado, muito pouco endividado, né? Então não geram grandes pressões. Tá? Para falar em outras crises, assim, a gente tem uma crise mais recente, que até a gente está acabando de sair, de 2014 a 2016, 2017, a gente teve uma crise local aqui no Brasil, uma crise bastante intensa, que foi a falta de crédito, né, a falta a indisponibilidade de capital. Isso também gerou um estresse no mercado bastante grande. Não foi um evento único, não foi um dia, não foi uma semana que gerou aquela crise, foi um período longo de baixa, né, que foi gerando aqueles efeitos quase que diários no mercado, né? E o que a gente tira de lição? Eu vou usar um exemplo aqui que resume bem que as crises, a única certeza que a gente tem no meio de uma crise é que ela é passageira e vai sair. E quando sair, a gente vai olhar para trás e falar, puxa, o que eu perdi? O que eu deixei de fazer nessa crise que eu poderia ter feito? Tá? Se a gente for buscar em final de 2014, 2015, né, até meados de 2015, o fundo que a gente tinha feito a oferta do ativo na Faria Lima, tá, ela foi feita a oferta a R$100 a cota. Tá?
o fundo chegou a negociar em bolsa R$ 62 o valor por cota. Ou seja, no auge da crise, né, da reeleição da Dilma, um prédio na Faria Lima perdeu 38% do valor dele, né? Ele estava, de novo, fazendo o paralelo do que a gente vê hoje, ele estava abaixo do custo de reposição. Ele, naquele momento, a oferta foi feita, grosso modo, ali a patamares de quase 20 mil, 19.500 reais o metro quadrado. Você pega um fundo, um prédio na Faria Lima, que perdeu 38%, vamos arredondar 40% do valor, né? De uma hora para outra, um prédio que foi lançado a 20 mil quase, ele está valendo 12 mil reais o metro quadrado. Você não comprava terreno e obra ali e fazia um prédio novo naquele local com esse dinheiro. Tá? Quando a gente dá um fast forward e vem para os dias de hoje, esse mesmo fundo chegou a bater R$ 155 agora no começo de 2020, final de 2019. Então, nós estamos falando que dentro de um cenário de 4 anos e 5 anos para arredondar, uma cota de um prédio na Faria Lima sai de R$ 62 e vai para 155. Ou seja, a gente tem aí quase 2 vezes e meia de valorização, né, da cota, e a gente tem um dividendo nesse período, que por mais que possa ter oscilado e possa ter caído, ele não foi a zero, vamos chutar que ele teve 5% ao ano. Então, a gente tem 150% de valorização num período de 5 anos, ou seja, 30% ao ano, grosso modo, de uma forma linear, mais os 5% de rentabilidade ali de distribuição. A gente tem 35% ao ano, né? Então, assim, qual a lição que a gente tira, né, das últimas crises ali, do que a gente viveu recentemente? As crises acabam, elas passam. Então, de novo, voltando para o início, né, da nossa conversa, quem não precisa, gente, não é hora da gente querer trocar de posição, sair, né, ir para outros mercados, pensar em algo mais defensivo, não dá, né? Não é hora de realizar. Não é renda variável, né? Num cenário de bolsa, num ambiente de bolsa, a gente só perde quando a gente realiza. Então, quem não realizou, quem está simplesmente olhando, eu comprei a 100, hoje está valendo 70, não perdeu nada ainda, o dividendo continua. Podemos ter algumas oscilações no dividendo? Podemos ter alguma oscilação no dividendo, mas, de alguma forma, ele vai acontecer, tá? Mesmo que a gente passe alguns meses, como nos fundos de shopping, sem distribuir, eles retomarão. Os shoppings não acabaram, eles estão lá, né? Eles têm boas localizações, eles têm bons equilíbrios, eles estão lá, eles vão voltar a distribuir. Então, para quem não precisa, não é hora da gente fazer nenhum movimento brusco no mercado. E digo mais, por isso que eu retomo a condição inicial. Quem tiver condições, né, que faça uma exposição, que aumente um pouco a exposição e faça um preço médio, porque daqui 3, 4 anos a gente vai falar, puxa, eu deixei para trás, né, determinados fundos, determinadas oportunidades. E aí você vai estar buscando o seu FVBI de 2015, né, agora, né? Então, por que não fazer isso? Né? Qual que é as oportunidades? Daqui 3, 4 anos nós vamos olhar para trás e falar, puxa, eu devia ter investido mais nesse determinado fundo de shopping, ou nesse logístico, nesse de office. Não o fiz, vou querer fazer naquele momento para corrigir um erro do passado, achando na torcida de que ele possa valorizar mais, né? Então, vamos seguir um pouco mais os fundamentos, vamos olhar como é que a gente ganha dinheiro em bolsa ou em renda variável, comprando na baixa, vendendo na alta. Se a gente for olhar friamente, assim, de uma forma mais isenta, de fora do mercado, nós estamos claramente num momento de baixa. Tá? Então, é isso que as crises ensinam um pouco para a gente, que elas deixam de lição, elas passam e fica aquela sensação do que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter feito diferente num momento desses. Sim, Rodrigo, até para complementar um pouco o que você falou, né, das crises passadas, né, a última grande crise, a gente já vivenciou, né, eu já comentei isso numa outra live também, a gente não pode esquecer que quem está apavorado fala, a gente acabou de sair da pior crise da nossa história, né, a retração, a gente teve 14, 15, 16 com fortíssimas retrações, né, e está todo mundo vivo. 2008, o mundo também ia acabar, eu trabalhava numa mesa de corretora de renda variável, então eu sofri dos dois lados, né, com clientes e com a minha carteira, e eu lembro que a grande diferença dessa crise agora
é que naquela época eu saía desesperado da mesa da corretora para almoçar e o mundo estava lá funcionando e todo mundo dando risada. Quem não era do mercado financeiro não estava nem aí, né? Ou quem não tinha carteira de ações, né? Que é grande parte da população. Hoje não dá nem para sair de casa, né? Então, assim, a única coisa que um aprendizado também de 2008 para cá é que o governo conseguiu salvar, né? Então o sistema vai criando mecanismos, né, principalmente de políticas econômicas, né, para justamente dar conta dessas crises. Então é o que está ocorrendo agora. Mas acho que tem uma componente aí de risco, né, que talvez de certa forma justifique essa queda de curto prazo tão rápida, que é justamente a forma que a gente não tem previsão de quase nada. Quando exatamente vai voltar, nunca ninguém desligou a economia do mundo e ligou de novo para ver o que ia acontecer. Então, acho que essa incerteza é que está criando também esses exageros, que, de certa forma, eu acho que faz sentido mesmo, né? Você não tem esse tipo de previsão, isso está refletindo fortemente aí, tanto em vol como nível de preço. Mas, como você falou, em algum momento isso vai dissipar, e acho que quem principalmente tem essa oportunidade, acho que tem que olhar com bastante atenção. E Rodrigo, entrando agora no trabalho de vocês na VBI, independente dos fundos, depois a gente pode falar um pouco mais especificamente de cada um deles, né, dos fundos que você gera, o que vocês já estão fazendo aí de medidas para tentar minimizar possíveis impactos futuros nas receitas? Bom, assim, os fundos, né, os fundos que a gente gere, aí os três principais veículos, o LVBI, o CVBI, o RVBI, o que a gente tem, a postura que a gente tem adotado recentemente, né, é um monitoramento muito mais próximo, né, de cada um das nossas contrapartes em cada um desses fundos, né? Tira um pouco o RVBI, nesse caso, ele tem muito mais oportunidade de alocação do que preocupação, né? A gente tinha alocado pouco do RVBI, a gente tem acompanhado bastante a performance desse fundo, mas vamos falar mais especificamente nesse momento do L e do C, porque são os fundos hoje, né, que a gente pode ter uma maior preocupação aí de posicionamento, né, de receitas, distribuição, e a gente tem internamente conversado muito sobre o que fazer, que postura adotar. A gente tem acompanhado o mercado, aí, a postura dos nossos pares, principalmente de shopping, segurando, né, ou preservando caixa nesse momento, né, em função de não saber qual vai ser o comportamento no mês que vem, ou por quanto esse período, essa crise, esse lockdown vai perdurar, né? Então, é uma estratégia extremamente correta essa preservação de caixa, congelando a distribuição nesse momento, né? No nosso caso, a gente não precisa ser tão extremo, a gente não tem nenhum veículo de shopping, né? O shopping, ele tem uma peculiaridade que é um pouco diferente, por exemplo, de quando a gente compara com logística. O shopping, muitas vezes, o aluguel que o lojista paga é muito próximo também do custo de condomínio que ele paga diretamente para a operadora, né? Então, vamos fazer uma conta redonda, assim, um aluguel de R$100, muitas vezes, o metro quadrado, muitas vezes, o lojista tem outros R$100 de custos de manutenção ali, de condomínio e promoção do shopping, tá? Então, quando ele não paga o aluguel, muito provavelmente ele não vai pagar o condomínio também. Então, o fundo, ele deixa de ficar sem positivo para ficar sem negativo, né? O gap dele acaba sendo de R$200, tá? Essa situação é um pouco diferente no fundo de logística. Os fundos de logística, vamos fazer em termos de números redondos, os aluguéis estão na faixa aí de, vamos usar um número, R$25 o metro quadrado, tá? Para ser redondo e médio. O custo de condomínio de um galpão logístico, ele vai oscilar aí R$3, R$4, R$5 que seja, né? Então, nós estamos falando de um custo de ocupação, de um custo de manutenção, de condomínio, da ordem de 20% do custo do aluguel. Então, esse gap, né, muitas vezes, aí, quando você deixa de receber o 25 e você paga 5, o seu gap acaba sendo muito menor,
né? Então, a gente não precisa ser tão drástico nesse momento para chegar e falar, não, nós não vamos distribuir o dividendo, nós vamos segurar o dividendo, né? Nós estamos fazendo, sim, uma gestão austera de caixa, tá? Qual que é o pior cenário de um fundo imobiliário? Poxa, o fundo não ter recursos para fazer frente às despesas mensais e ter que chamar aporte do cotista. Isso seria uma irresponsabilidade até de um eventual gestor se isso deixasse isso acontecer, né? Então, por isso que os fundos de shopping estão tomando essa medida de não distribuição. E que, no nosso caso, a gente não precisa ainda, né? Os fundos hoje, com a situação de caixa, com os fundos de reserva, nós fazemos frente às despesas necessárias aí, mesmo que a gente ainda não tenha, que a gente possa vir ter alguma inadimplência, tá? Agora, vamos falar um pouco do operacional. Nós temos, nessas últimas duas, muito mais próximo o ritmo econômico, né, ou a movimentação econômica que está acontecendo em cada um dos nossos empreendimentos, né? Queremos saber, poxa, as atividades estão normais, eles estão operando, as carretas estão chegando, a distribuição está acontecendo, né? Isso é um termômetro importante para que a gente consiga, no momento que chegam aqueles pedidos, né, de, poxa, eu preciso de alguma flexibilização no aluguel, para que a gente tenha como balizamento na tomada de decisão, né, a real situação. Limite são nossos parceiros, né? Nós Rodrigo, desculpa te falar, né? Pode ser o intransigente. Oi. Rodrigo, interromper aqui, que deu uma breve aqui, interrupção aqui na tua fala, mas de qualquer forma, até eu gostaria de fazer uma dúvida que eu tenho, né? O pessoal está entendendo já, porque é o dia a dia aqui, né? No noticiário, o comércio, os shoppings estão fechados, então é toda a situação grave que você falou também, que além do custo do metro quadrado de locação ser elevado, você tem outros custos embutidos, quer dizer, isso cria uma pressão maior em cima desses locatários, né, que são os lojistas. No caso do segmento logístico, que essa que é a grande dúvida aí dos investidores em relação até que ponto, quais são as probabilidades de redução de dividendos, porque essas empresas, por mais que elas sejam empresas grandes, elas também podem sofrer, dependendo da extensão, né, do impacto econômico, mas de qualquer forma agora, boa parte dos galpões logísticos, não sei como é que é essa questão dos decretos, né, dos governos, seja municipal ou estaduais, boa parte dos galpões logísticos, pelo menos os que estão dentro do LVBI, eles estão funcionando normalmente, né? As pessoas estão podendo trabalhar, quer dizer, está em operação? Todos os nossos, com esse monitoramento que nós estamos fazendo, a gente tem visto que todos os nossos empreendimentos, todos os nossos galpões estão em operação normal, tá? O fluxo de carga tem se preservado, né? O que a gente tem sentido, a atividade, em muitos casos, ela tem até aumentado, né? Qual que é o grande contraponto? Qual que era a principal força motriz aí para o crescimento da demanda do segmento logístico? O e-commerce, né? E num cenário como esse que nós estamos vivendo, do fechamento, do lockdown, né, da economia, dos mercados, dos pontos comerciais de venda presencial, o que tem aumentado muito é a demanda por e-commerce, né? Então, nesse sentido, assim, poxa, o shopping é impactado numa ponta bastante, porque o comércio físico está fechado, na outra ponta os galpões têm aumentado muito a atividade, e é isso que a gente tem sentido, tá? Então, por isso que quando a gente pensa em fazer a nossa gestão austera e conservadora de caixa, preservar a caixa, ter uma situação confortável para cruzar os próximos 90, 120 dias que essa crise possa perdurar, por mais que eu não acredite que vá durar tanto tempo, né? A gente vê que a situação operacional, né, de fluxo de entregas, entradas e saídas, ela continua normal. Então, assim, nós não pode dizendo que nós estamos blindados que não vai acontecer de jeito nenhum. Não é isso, longe de mim, né? Mas, nesse momento, nós temos, sim, uma situação confortável, até porque, voltando para a base, né,
na tomada de decisão ali, quando eu vou investir num determinado empreendimento, a gente faz muito aquela análise muito conservadora e fundamentalista, de novo, da construção de valor. O preço está bom, o imóvel é bom, o inquilino é bom, a qualidade de crédito é boa, então eu compro o imóvel. E a gente nunca investiu em cap rate. Eu nunca comprei nenhum imóvel balizado por cap rate. Sempre foi nessa análise fundamentalista, tá? De construção de valor, qualidade do imóvel, qualidade do contrato de locação. Às vezes um cap rate menor ele pode até ser mais interessante do que um cap rate maior quando da aquisição. E é justamente para momentos como esse que você faz essa análise conservadora. Então, você tem que ter muita confiança no seu trabalho ao longo de todo o período da tomada de decisão do investimento, para que você possa cruzar momentos como esse, né? E é isso que tem nos dado um pouco de conforto. A gente acredita muito na qualidade dos nossos imóveis, a gente acredita muito na situação confortável dos nossos inquilinos, muito na tipicidade do nosso contrato. Nós temos na nossa carteira aí, do LVBI, por exemplo, 1/3 dos contratos são atípicos, são build to suit. Né? Desses 2/3 que a gente não tem build to suit, a gente tem um outro 1/3 disso, contratos pesados, assim, de multas rescisórias acima de 12 meses de aviso prévio e 12 meses de multa, ou seja, mais de 2 anos de garantia de estabilidade, né? Então, a gente tem uma situação confortável de 50% dos nossos contratos, tá? Lógico, de novo, nós não queremos ser mais realista que o rei. Quem tem necessidade, quem tem alguma demanda, lógico que nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos tentar achar uma solução. Na outra ponta, a gente tem que se precaver também sobre uma onda, né, um efeito onda que pode vir a acontecer, de todos os inquilinos virem pedir desconto ou redução do aluguel. Isso a gente já tem conversado bastante no setor, na indústria, né, para que a gente possa coibir movimento dessa natureza. Tá? Mas, então, fazendo então análise do impacto disso no nosso fundo. Nesse momento, a gente não vê nenhuma necessidade de suspensão de pagamento de dividendos, longe disso. Tá? O nosso viés é talvez nós deveremos manter a mesma distribuição que vem ocorrendo, tá? Porque os aluguéis se preservaram, não teve nenhuma oscilação relevante na situação de caixa. Tá? E monitorando muito próximo a situação dos nossos inquilinos e dos nossos empreendimentos para ver o desdobro, né, o andamento dessa situação. Mas, nesse momento, a gente não tem nenhum ponto de preocupação mais iminente. Tá? Bom, interessante. Interessante que já é um retrato bem, por exemplo, do segmento logístico, especificamente aí do LVBI, né, um retrato já bem, do que você falou, bem diferente do que está passando aí o segmento de shoppings, e acho que isso que você falou é interessante, né? Não olhar necessariamente o cap rate, que às vezes o investidor fica, né, focado nisso, né, no retorno, né, daquele investimento, mas justamente nesses períodos de crise é que prevalece esses fundamentos que você falou, né? Então, a qualidade de crédito lá do locatário, que agora vai ter caixa, que, né, não vai ter problema de pagar o aluguel, né, se esse locatário tiver que sair, o imóvel é bom, vai ter maior facilidade de ter um outro locatário no lugar, e, enfim, tudo isso daí acho que é extremamente importante. E outra questão aqui que está gerando muita dúvida aqui por parte dos investidores é no mercado de recebíveis imobiliários, né? Então, vocês têm o fundo de CRI, né? O CVBI11. Então, como é que fica essa questão de inadimplência? O fundo de vocês, já deu uma olhada no relatório, vocês têm bastante diversificação também, né? Tem segmento de shopping, tem corporativo, tem loteamento, residencial. Quer dizer, o que está preocupando mais vocês em relação a riscos de inadimplência? Bom, o mesmo approach, a mesma atitude que a gente tem tomado no LVBI, a gente tem tomado também no CVBI, né? Então, o CVBI é um fundo de papel da casa, né, que a gente lançou aí em 2019, né? Em 2018, na verdade, a gente fez uma 476, em 2019 a gente foi ao mercado com ele, é um fundo recente, mas só que é um fundo que, na verdade, ele é a continuidade de um programa de estruturação de crédito que a gente também já faz ao longo desses 14 anos, né? E esse programa
foi posto à prova, como a gente falou, no cenário aí de 2014 a 2016. Né? Naquele momento, a gente já tinha esse programa de investimento, ele não era um fundo aberto, eram recursos de fundos fechados, né? Onde a gente fez uma alocação, fez um movimento bastante grande em dívida, né? A gente estruturou, a gente investiu algo em torno de R$1 bilhão naquele momento, né? O que isso gera de experiência para um momento como esse, né? A gente teve, sem dúvida, ao longo daquele período, investimentos que deram errado, né? E deram errado por quê? E aí a gente sempre, quando a gente tem algum investimento que deu errado, a gente tem que depurar ali os fatos e ver onde a gente errou para, de novo, não repetir os mesmos erros, né? Então, quando a gente olha hoje a situação do CVBI, ele traz um pouco desse aprendizado dos 14 anos de VBI. Tá? Então, é um fundo que, a primeira coisa, a grande maioria dos certificados, dos CRIs que estão ali dentro, foram estruturados pela casa ou com participação da casa. Tá? Com isso, a gente consegue ter uma situação bem confortável na estruturação daquele crédito. Tá? O que significa isso? Muitas vezes o pessoal pergunta qual que é o loan to value, né? Ou qual que é a razão de dívida versus valor do imóvel que você está fazendo. E aí vem aquelas distorções. Mas o meu valor é muito maior do que aquilo. Não, gente, o valor não pode ser maior. O valor para a gente estruturar uma dívida tem que ser um valor de mercado, não adianta ser um valor de mercado inflacionado, né? A razão de garantia tem que ser confortável, para que a gente possa passar por momentos como esse de uma forma mais suave, né? Outras coisas, a gente precisa ter outras garantias adicionais para que, se num momento como esse, né, o tomador do crédito ele possa estar empenhado, ele possa estar ali junto com aquela dívida, né, fazendo frente com outros recursos e não só, única e exclusivamente, com aqueles recursos, com aqueles recebíveis que possam ter alguma oscilação, possam ter alguma inadimplência. Posto isso, a situação hoje do CVB em termos de lastro, né, dos certificados dos CRIs que estão dentro dele, ele é bastante confortável, né? Então, a gente acabou de emitir um relatório, né, para tentar acalmar um pouco o mercado também nesse sentido, falando, olha, o que a gente tem ali dentro? Quais são os setores? Então, ali dá para ver que a gente não tem grande concentração em nenhum dos setores, né? Mas tem shopping center? Tem shopping center, tem um patamar de 20% de shopping center ali, grosso modo, números redondos, né? Tem diversificação também em termos... tem pulverização, não tem, mesmo por mais que a gente tenha 20% em shopping center, não tem nenhum investimento que represente esse montante, esses 20%. Então, a gente tem uma pulverização em termos de carteira, né? Em termos de localização geográfica. Por que a gente fala isso em termos de localização geográfica? Porque também diferentes localidades têm diferentes forças econômicas, e não necessariamente todas as economias vão sofrer de uma única vez, né? Então, a gente tem exposição ali, quando a gente faz essa análise por localização geográfica, a gente tem exposição no Centro-Oeste, né? Uma região muito pautada ali, né? Muito sustentada pelo segmento de alimentos. Esse segmento pode sofrer? Pode eventualmente sofrer, mas em termos de economia vai continuar produzindo, vai continuar exportando e eventualmente com o dólar a 5 fica até mais favorável, né? Então, de novo, a situação do CVBI, em termos macro, né, ela é também bastante confortável, né? A grande maioria desses lastros originados dentro de casa nos dão o conforto de que ela tem colchão para passar um momento como esses. Nós também temos tomado uma postura bastante proativa de conversar, de discutir, né, de ouvir todas as nossas contrapartes. Tá? Até o presente momento não tivemos nenhuma sinalização de inadimplência. Tá? Ao primeiro sinal, nós seremos o primeiro a gritar, falar, opa, pera lá, temos ali uma
um problema, né, em determinado setor, em determinado crédito, mas até o presente momento não temos nada. Tá? Vamos fazer também essa gestão austera e conservadora de caixa, vamos preservar a caixa, vamos analisar os recursos ainda disponíveis para ver se a gente consegue passar por esse momento sem grandes oscilações. Tá? No presente momento, a resposta é: não temos grandes oscilações, não temos que fazer nenhum corte drástico em termos de rendimento, por enquanto. Tá? Então, enfim, de novo, o momento é de você testar todos aqueles fundamentos, todas aquelas coisas que todo mundo fala: não, é que eu sou bastante conservador, eu tenho bastante colchão, eu sei, eu só invisto naquilo que eu acredito. Agora é hora de testar. Né? E o CVBI, ele está passando, ele está respondendo bem nesse primeiro teste de estresse que a gente fez, e quem quiser acompanhar, tem um relatório público, uma carta do gestor divulgada aí essa semana, né, que ela é bastante completa, bem interessante, e dá uma visão, resume bem, dá mais dados técnicos ali, matemáticos, do que eu acabei de expor aqui, né, dessa análise setorial, concentração, pulverização, localização, enfim, tudo isso que eu acabei de falar. Sim, eu já dei uma olhada ali, realmente está bem completo ali. E uma questão que eu não conversei ainda, Rodrigo, com nenhum gestor nesse mês de março aí, que é uma questão até que veio à minha cabeça, porque, por exemplo, os planos de saúde estão falando que, como é uma pandemia, né, eles não teriam, por contrato, não teriam obrigação de, por exemplo, se arcar com os custos de tratamento desses segurados, né? Falaram naquela letrinha pequena, naqueles contratos que a gente assina. Até porque, numa pandemia, eles partem do princípio que, de repente, muita gente vai precisar e a seguradora quebra também, né? Como é que está essa discussão aí de como a economia está parada, uma coisa que, né, não tem paralelo, né? As empresas não estão tendo a capacidade de operar. Como é que está sendo discutida essa questão jurídica de se vai ter algum decreto também governamental nesse sentido de, se eu tiver que executar uma garantia aí por inadimplência, até que ponto juridicamente isso não vai ser possível ser feito pela situação específica? Vocês já têm estudado essas questões jurídicas mais técnicas? Não, até o presente momento, até pelo pouco tempo ali, né, e essa incerteza de quanto tempo que vai durar essa situação, por enquanto não houve essa análise mais técnica, né, dos desdobros, né, a gente tem, né, nos encontros setoriais, aí, a gente tem discutido bastante a primeira onda, né, como reagir aos pedidos de desconto, carência, como flexibilizar a relação contratual, né, por mais que ela não seja uma relação de consumo ou uma relação de serviço entre as partes, né? Ou seja, significando o seguinte: olha, eu não usei o teu prédio, eu não usei o teu imóvel esse mês, eu não vou pagar. Não é esse o princípio que rege a relação de locação, a lei de locação. Então, numa primeira análise, há uma grande fragilidade em pedir qualquer tipo de isenção de desconto, né, porque eu não usei o imóvel ou porque eu tive algum contratempo na utilização do imóvel. Mas eu fiquei sem gerar receita na outra ponta. No limite, a análise fria, pessoal, nós não estamos fazendo aqui uma análise mensal. Quando a gente faz aqui, quando a gente toma a decisão de alugar para determinada empresa e leva em conta a capacidade de crédito dela, também é porque, poxa, não é um mês, né? Eu não usei esse mês, ou não vendi esse mês, eu não vou poder pagar o aluguel. Tá? Não é esse o princípio que rege a relação de locação. De novo, lógico que numa situação extrema, numa situação de pandemia como essas, nós podemos sentar e discutir. Mas é uma mera liberalidade das partes a flexibilização no recebimento do aluguel. Isso é ponto. Né? Essa é a primeira discussão, inclusive jurídica, que a gente já teve aí com alguns advogados, é mera liberalidade. Tá? A rigor a gente não precisa, e a rigor a gente pode ir ao termo com o contrato, o contrato de locação. Posto isso, talvez, assim, minha primeira tendência seria falar, e todos os seus apêndices, inclusive as garantias.
Tá? Essa seria a minha primeira visão. Não sou advogado, estou falando aqui só por uma associação meio óbvia aqui por conta da força contratual, mas também não tenho nenhum respaldo técnico para falar a respeito. O fato é que, assim, a relação contratual está lá, nós, num primeiro momento, assim, principalmente no setor de escritórios e logística, nossa posição tem sido, nós vamos manter as cobranças, tá? E vamos avaliar caso a caso. Tá? A gente mesmo tem um imóvel, não é fundo listado, é fundo fechado de investidor estrangeiro, que nós temos um prédio alugado para Prevent Senior na Brigadeiro Luiz Antônio. Fomos procurados por eles falaram, olha, e era um prédio que o contrato regia que que eles não poderiam fazer uso hospitalar ali naquele prédio. Tá? Eles nos procuraram e falaram, poxa, você poderia flexibilizar enquanto a gente tem a situação de pandemia, eu estou faltando leito, eu preciso de outros leitos hospitalares, você poderia flexibilizar? Claro, não tenha a menor dúvida que num momento desses nós vamos ser muito parceiros, nós vamos ser muito colaborativos com os nossos inquilinos que são nossos parceiros. Né? Então, de novo, vamos voltar a discutir caso a caso, ouvir a situação e tentar achar uma solução comum também que não prejudique a outra ponta, né? Porque é um efeito meio dominó. Um não vende, não recebe, não paga o aluguel, que por sua vez não distribui o cotista, que por sua vez na outra ponta precisa daquela receita para girar a economia. Né? Enfim, a gente tem que ter, todos têm que ter a noção desse efeito cadeia, esse efeito dominó de uma ponta a outra, né? E não adianta quebrar uma parte do ciclo e falar, não, eu sou bonzinho aqui, eu fico sem receber aluguel, ou não, eu sou muito mau, sou muito duro e sou obrigado a receber o aluguel integral 100%. Enfim, a razoabilidade é uma discussão bilateral aí, comercial entre as partes. Né? Sim, agora quando a gente ligar a tomada de novo, acho que o bom senso vai ter que prevalecer em todas as partes, hein, né? Com certeza, né? E Rodrigo, um tempinho para uma última pergunta aqui. Acho que o fundo, o FOF de vocês, né, o RVBI 11, ele está muito bem posicionado, porque ele acabou de fazer o seu IPO, né? Está com 40% em caixa, quer dizer, o cotista agora, então, pode ficar numa grande expectativa que a gente está comentando aqui com cotas de fundos no mercado com grande desconto, quer dizer, qual que é a estratégia daqui para frente? O que vocês estão estudando aí? Bom, esse tem sido aí também um desafio diário que a gente tem sentado, analisado, estudado o mercado, né? Esse fundo a gente acabou de fazer a captação dele, fechamos agora em fevereiro de 2020, né? Então, um fundo que, se a gente for olhar aí, ele tem menos de 60 dias, né? Ele foi fechado em meados de fevereiro, então nós estamos com 45 dias aí de alocação, tá? Não consegue, não é o fundo imobiliário ainda não tem, a gente não, nem que a gente quisesse, a gente iria alocar numa velocidade tão grande. Tá? Então, é um fundo que ainda tem uma situação de caixa bastante confortável. Tá? O que a gente pode dizer nesse sentido? Bom, quando a gente fez a oferta baseada em 3 pilares aqui de alocação de caixa. Faríamos parte da alocação em CRIs, né? Ou seja, buscaríamos algum tipo de CRI com um yield um pouco mais alto para dar uma componente de rentabilidade para o fundo. Faríamos alocação secundária também, ou seja, compraríamos fundo em bolsa, né? Mas naquele momento, se a gente for olhar durante o roadshow em janeiro e fevereiro, os fundos, apesar da correção que eles tiveram no começo de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, eles ainda vinham um pouco esticados ali, né? Grande parte dos fundos tradando ali em situações ali em patamares de 5% a 6,5%, então eles vinham um pouco esticados, né? Então, a gente falou, nós teremos um movimento de alocação no mercado secundário, no mercado público, sim, né? Mas a outra componente que teríamos ali, que traria algum retorno adicional, seriam as ofertas restritas, as ofertas 476, que geralmente, via de regra, elas têm que oferecer um suco maior para os investidores institucionais, né? Que tem um pouco mais de apetite, ou apetite a risco, ou possibilidade de ganho futuro, segurar um pouco mais para ter um ganho futuro.
né? Essa era a composição ideal do nosso portfólio durante a captação aí que ocorreu em janeiro, fevereiro. O que mudou de lá para cá? Gente, o suco extra, né, a rentabilidade adicional que eu tinha que buscar nas ofertas 476, eu não preciso mais, até porque muitas delas sumiram, mas só que eu não preciso mais. Então, os fundos que eram bons, que continuam sendo bons, mas que eles estavam precificados de uma forma exagerada para a gente, que sofreram essa correção de 20%, 25%, 30%, poxa, hoje eles estão com uma atratividade tamanha, né? Então, a gente tem trabalhado dia a dia para identificar todos eles. Não vamos deixar de lado os fundamentos, tá? Sempre foi política de investimento da empresa fazer uma análise do veículo em si, fazendo de baixo para cima, a construção do valor, o imóvel que tem por trás, a qualidade do crédito que tem por trás, o gestor é muito importante, né? Tirar um pouco de vantagem aí da gente conhecer praticamente todos os gestores. Então, quais são os gestores que a gente confia, gosta, testados, né? Então, todas essas análises continuam sendo feitas, mas é um momento extremamente oportuno e propício para a gente buscar aquelas distorções no mercado de fundos que estavam tradando aí seus 6,5%, 7% de yield, e com uma correção de 30%, eles distribuem 8,5%, 9%, 10% em alguns casos, né? Então, é um momento bastante interessante. O movimento que a gente fez foi focar grande parte, se não totalmente, dos recursos captados na oferta, nas alocações secundárias, montar um portfólio resiliente, né, interessante, capaz de cruzar crises, mas que tenham também uma distribuição imediata bastante interessante, né, um yield bastante interessante. E isso está acontecendo. Quando retomar esse mercado, a gente precisa olhar um pouco também o cenário macro, né? A nossa taxa de juros, o nosso CDI continua a 3,75, sem grandes pressões inflacionárias, né? Então, quando essa crise diminuir, quando essa situação melhorar, a gente vai voltar por aquela busca de investimentos alternativos, né? E vamos voltar a uma busca por essas oportunidades de fundos imobiliários. E, nesse momento, a gente já quer ter a nossa posição consolidada, geradora de um yield bastante atraente e, em alguns casos, assim, vai gerar uma possibilidade de ganho de capital de apreciação na cota, que aí nós vamos avaliar caso a caso ali na frente. Mas é uma situação extremamente confortável, bastante interessante, e até por isso, de uma forma meio exagerada, para retomar aquela pergunta do começo, né? A queda do fundo do FOF do RVBI foi exagerada? Olha, nesse caso, eu acho que a gente consegue afirmar que sim. É um fundo que tem grande parte dos recursos ainda em caixa, ele chegou a cair 40%, né? Ele chegou a ser tradeado a R$60, R$62, né? Cair 40% significa o seguinte: eu estou comprando R$100 por 60, né? Então ele acaba sendo interessante no ponto de vista para fazer novas alocações. E até porque também na ponta do investimento o momento é bastante oportuno para ele. Nenhum dos nossos fundos que já haviam investido tem uma grande posição e que fale, não, mas poxa, você tem uma alocação grande em um determinado fundo de MOL que não vai te pagar dividendo e com isso você não vai distribuir dividendo e que justifique essa queda exagerada. Tá? Então, poxa, é um momento bastante interessante para o RVBI, sim, sem dúvida. Então tá certo, Rodrigo. A gente chegou na parte final aqui do programa. Então, gostaria que então você fizesse aí as tuas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Maravilha. Bom, antes de mais nada aqui, eu gostaria de agradecer, Thiago, o Clube FI, por essa oportunidade, né? É sempre bastante interessante para a gente vir a público, expor a ideia, debater, né? A VBI é uma empresa que ela preza muito pela transparência, comunicação, né? Imagina uma empresa que nasceu com um DNA de investidor estrangeiro que não tem presença aqui no Brasil, que ele te dá um cheque discricionário para você fazer aquilo que você quiser no setor imobiliário aqui no Brasil, tudo que ele cobra é
transparência, comunicação e disciplina, né? Então, esses são os pilares ali da VBI, por isso que a gente gosta de cada uma dessas oportunidades que nós temos de vir a público, né? Como mensagem final que a gente gostaria de dizer, bom, as crises passam, essa crise vai passar mais cedo ou mais tarde, essa é a única certeza que a gente tem, falando de dentro dela, do meio dela, né? A única certeza que a gente tem é que ela vai passar. Quando passar, nós vamos olhar para trás e vamos falar, puxa, que oportunidade que eu perdi, que momento que eu perdi, como eu deveria ter feito, não deveria ter vendido ou deveria ter comprado, né? Então, gente, vamos nos manter calmos, né? O momento é de serenidade, todo mundo tem que fazer a sua cota aí de sacrifício para que a gente saia, inclusive, mais rápido dessa. Mas, sob a ótica do investimento, sem pânico, sem desespero. Nada vai acontecer, a gente só realiza, a gente só perde quando a gente realiza. Então, se a gente não realizar, nós voltaremos para os patamares que a gente estava. Então, assim, não é momento para pânico. Eu sei que muitos podem estar cruzando a primeira crise sobre a ótica ali, com meu dinheiro a risco, mas não é momento para desespero, para pânico. Ela vai passar e nós vamos retomar os patamares pré-crise, todos nós torcendo para que seja o mais rápido possível, certo? Então, com isso, a gente gostaria aí de finalizar, agradecer mais uma vez e dizer que nós estamos sempre à disposição, tá? Sempre, seja pelos canais, ou pelo contato direto com, como você falou, com a Juliana Freitas, o RI da VBI, né, os sites, os e-mails, tá? Os nossos relatórios estão sempre abertos, são públicos. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com a gente, que será um prazer para a gente conversar e debater a respeito de cada um dos nossos movimentos, dos nossos investimentos. Então tá certo, Rodrigo. Então o Clube FI também agradece aí a tua primeira participação aqui no nosso programa, um conteúdo realmente interessante, não só informando aí dos fundos da VBI, mas também ajudando a nossa audiência a entender todo o contexto desse choque que a gente está vivenciando agora. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa.